Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Neurociências no Trade. Muita gente desconsidera a ferramenta mais importante em nossas operações, que é nosso próprio cérebro. Nessa aula, eu queria te dar uma breve explicação das partes do cérebro e como eles trabalham juntos para ajudar a gente em nosso trabalho. Nosso cérebro é bastante complexo. Hoje em dia, tem muito estudo em relação ao funcionamento do cérebro. 100 bilhões de neurônios e 1 quatrilhão de sinapses. Nós vamos falar sobre dois sistemas principais no nosso cérebro. Córtex límbico, falamos sobre isso em várias aulas sobre Prospect Theory. Nossas emoções, sentimentos, a questão de luta ou fuga, etc. é controlado por esse sistema. O sistema neocórtex, uma parte do cérebro mais desenvolvido, ligado em raciocínio, pensamento, e uma parte do neocórtex, chamado córtex pré-frontal, que é fundamental em nosso processo de tomada de decisão. Já falamos várias vezes sobre esse sistema límbico, foi desenvolvido em nosso processo de evolução, muito ligado em luta e fuga, um sistema rápido, automático, que requer gratificação imediata, muito ligado em nossas emoções e sentimentos. O sistema límbico é ilustrado aqui em cinza, verde e roxa. O neocórtex, uma parte do cérebro mais desenvolvido, ligado à nossa percepção sensorial, controle motor, raciocínio, pensamento, linguagem, etc. O neocórtex é muito mais complexo do que o sistema límbico e é representado pelas cores diferentes aqui. Uma parte do neocórtex mais importante em nosso processo de tomada de decisão é o córtex pré-frontal. Ele é responsável, os psicólogos chamam de funções executivas, tomada de decisão, organização e planejamento, controle inibitório muito importante, porque precisamos seguir a matemática do mercado, sabemos que isso é contraintuitivo e nós temos muitas oportunidades de fazer coisas erradas. Memória operacional, importante também, até com suas emoções, quando tiver memórias boas ou memórias ruins de operações no passado, tem um grande efeito no nosso tomada de decisão. Iniciativa, persistência, são virtudes de um trader bem-sucedido, controle das emoções, flexibilidade. Todas essas funções executivas são importantíssimas em nossas habilidades como traders e investidores e nosso resultado no longo prazo. Mas não é só o córtex pré-frontal que está trabalhando quando nós estamos operando. Então, tem várias outras partes do cérebro que têm funções específicas e todos precisam trabalhar juntos para a gente ter um bom resultado. Então vamos começar agora a estudar algumas outras partes do cérebro e depois como eles trabalham juntos. O hipotálamo está muito ligado no sistema límbico. Ele é uma espécie de termostato do corpo. Nós podemos medir as funções automáticas do nosso corpo pela hipotálamo. Fome, sede, sono, etc. Dor, prazer, raiva, agressão, emoções que nós sentimos às vezes operando. Integração das respostas fisiológicas ao estresse emocional. Seu coração pode bater mais forte, você pode começar a suar, etc. Então é o hipotálamo que está responsável por essas reações no nosso corpo. A amígdala, muito interessante, responsável para a memória e reações emocionais e condicionamento por medo. Isso tem grandes efeitos em nosso comportamento. Quando estamos travados numa operação e não conseguimos mexer, e aquele preço está caindo e nós estamos comprados sem stop, o coração começa a bater e não sentimos os sintomas de estresse, é a amígdala que está ativa. A amígdala também é muito interessante porque ela é responsável pela raiva e a agressão. É muito interessante ler sobre a amígdala, por exemplo, e
as experiências científicas. Pegaram um gato, por exemplo, localizaram a amígdala do gato e colocaram um sinal elétrico para estimular a amígdala e o gato ficou cheio de raiva, tudo bravo. Já mostraram realmente essa questão de agressividade e raiva. Isso é interessante entender, principalmente quando nós estamos com raiva do mercado e acha que nós vamos se vingar dele, né? O hipocampus é a porta entre o sistema límbico e o sistema neocórtex. Uma das funções importantes dele é a transição de memórias de curto prazo para memórias de longo prazo. E nessas nossas memórias de longo prazo que tem um grande efeito em nossas crenças e podem nos atrapalhar bastante em nossas operações. O hipocampus é ativo quando reconhecemos ameaças atuais e comparar essas ameaças com experiências no passado. Mais uma vez, memórias de longo prazo. E também é muito importante em nossa interpretação de tempo e espaço. O funcionamento de hipocampus é muito importante em nossas operações. Vamos pensar que você está olhando o gráfico, você vê um setup interessante. Primeiro, você vai comparar as suas experiências no passado com o que você está sentindo nesse momento. E se o hipocampus associar memórias prazerosas, ele abre a porta para você entrar no neocórtex para executar o seu trade. E se ele perceber que essas suas memórias desse setup são medrosas, por exemplo, aí ele nem deixa você executar, você fica travado, sem poder operar. Então o hipocampus e as memórias de longo prazo são muito, muito importantes. Vamos falar um pouquinho mais sobre o maestro, o córtex pré-frontal. Ele é associado com um comportamento mais complexo, expressão da sua personalidade, muito ativo na nossa tomada de decisão. Ele também é muito ativo em situações sociais. Com o córtex pré-frontal, nós decidimos o que é bom, o que é ruim, o que é pior, o que é melhor. Comparações, então, de qualidade. O que é igual, o que é diferente. E é no córtex pré-frontal que nós entendemos as consequências de nossos pensamentos e comportamentos. Ele é responsável pela nossa realização de planos e objetivos e também previsão de resultados esperados. O córtex pré-frontal também tem funções inibitórias e é muito importante em nossa capacidade de gerenciar e controlar as tentações associadas com vícios, prazeres. Esse nosso maestro é muito habilidoso. É uma das razões que o ser humano é diferente do que outros animais. Mas o funcionamento dele é muito complexo e não é visceral, não é automático. E ele precisa de dados, ele utiliza os dados que nós fornecemos para ele em termos de memória, por exemplo. Então é muito importante, como traders e investidores, fornecer dados corretos para o nosso maestro para que ele possa fazer as decisões corretas também, decisões que respeitam a matemática do mercado. Infelizmente, nós aprendemos muitos conceitos durante a vida que o maestro acha correto, mas esses mesmos conceitos atrapalham a gente, eles desrespeitam a matemática do mercado. Então nós vamos precisar treinar o nosso maestro de uma outra maneira. E isso requer bastante trabalho em mudar principalmente as suas crenças.